Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade de Passo Fundo que nos acompanha, o assunto que venho trazer nesta tarde na tribuna se refere, claro, à situação nacional que traz, inclusive, uma denúncia do presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, senhor Aécio Neves. Oportuno afirmar, vereador Fernando, Vossa Excelência, que é meu colega de partido, que desde os primeiros momentos em que a população foi às ruas pedir a saída dos corruptos, impulsionados pela Operação Lava Jato, durante o governo do PT, nós já afirmávamos à época que não possuíamos bandidos de estimação. E afirmávamos que, inclusive, quando questionados por membros do Partido dos Trabalhadores, que se por acaso a Lava Jato batesse às portas dos nossos candidatos, se teríamos coragem de afirmar que eles também deveriam ser punidos e presos. Pois bem, a Lava Jato bateu às portas também do PSDB, como de outros partidos. E continuo com a mesma coerência de sempre, afirmando que sejam presos todos os corruptos. Citei dias atrás que o senador Aécio Neves envergonha a história de sua família, pois seu avô, Tancredo Neves, era primeiro-ministro do governo João Goulart, na época do parlamentarismo, em 63. Foi político que enfrentou os períodos autoritários do regime militar e soube com galhardia propor, em um momento de crise, a saída do país do fim do período de exceção constitucional, ingressando, de fato, no período democrático. Solicito, senhor presidente, os 5 minutos que faço jus. Concedido. Muito obrigado. E naquele momento, o senhor Tancredo Neves, com galhardia, soube unir o país com o discurso sobre o parlamentarismo, demonstrando que o problema não estava nos homens, e sim nas instituições políticas do país. E, na verdade, trocaram-se os políticos, as fardas deixaram o governo, alteraram-se as lideranças, mas os problemas foram os mesmos. E parece que os políticos brasileiros não aprenderam. E as lideranças, os estadistas foram escasseando, diminuindo, e estamos hoje, de novo, em um momento de crise. Um momento de crise política, muito bem dito aqui pelo vereador Alex, que, embora eu tenha divergências ideológicas, é um momento de união. Não é um momento de disputa para ver com quem fica o governo do país. É o momento de fazermos um pacto, mas um pacto acima de nomes, um pacto acima de partidos políticos, um pacto que una de fato os brasileiros em torno de um ideal maior. E o senador Aécio Neves não soube perceber a história do seu avô e da sua família. Poderia ter sido uma liderança capaz de unir o país. Perdeu a oportunidade. E hoje, em que os fatos vieram à tona, as pessoas coerentes, é claro, devem dizer, ainda bem que os corruptos estão sendo punidos. E que não pare por aí a punição. Nós não podemos ser seletivos de afirmar que que o senador recebe 2 milhões e deve ser punido, ao passo que fechamos os olhos para a mesma delação que afirma que a presidente Dilma recebeu 30 milhões, ou que o ex-presidente Lula recebeu 50 milhões. Tal seletividade de duas uma. Ou é ignorância quanto aos fatos, ou má fé. Então que caiam todos. O presidente Temer, que nos envergonha, e dias atrás uma pessoa me disse, pois bem, vocês que foram às ruas para pedir o Temer. Não fui à rua para pedir o Temer. Não é meu presidente, não votei na chapa. E lembrando que não é uma chapa que foi eleita somente em 2014, já era o vice em 2010. Afirmar que
A chapa constituía-se apenas da presidente, isso é ignorar os fatos. Então, que caiam todos. Agora, na delação, podemos perceber, já lhe concedo a parte, vereador, inclusive, que o governo da ex-presidente Dilma, com o apoio da JBS, comprava parlamentares para votarem contra o impeachment. E alguém poderia dizer, mas tinham parlamentares sendo comprados a favor. Pois bem, é claro que tinham. Que caiam todos os corruptos. O argumento, porém, agora que eu saliento é o seguinte, com relação às eleições diretas. A Constituição, em seu artigo 60, parágrafo 1º, estabelece que, em momentos de crise, estado de defesa e estado de sítio, as eleições serão indiretas e não diretas. E eu explico por quê, vereador Luiz Miguel, antes de lhe conceder o à parte. Os constituintes, quando fizeram a Carta Magna em 1987, e colocaram que, caso o presidente da República caísse, assumiria o vice, e caso caísse o vice, assumiria o presidente do Congresso por um período interino para convocar eleições, lembrando que naquela época nunca havia ocorrido um impeachment na história do país, imaginaram que, se tal fato viesse a ocorrer, o país estaria no caos. O povo estaria com os sentimentos à flor da pele, sem racionalidade, ou sem pelo menos tranquilidade para tomar as decisões necessárias para escolher um novo presidente por um período de 4 anos. E por isso a Constituição previu que a escolha seria de modo indireto para terminar tão somente o período restante do mandato. Ano que vem, vereador Luiz, e lhe concedo a parte, teremos eleições, naturalmente. E eu tenho certeza, e Vossa Excelência, como político experiente, saberá confirmar a minha tese, que embora um Congresso corrupto, neste momento, os corruptos que são sim em maior número, se acovardarão perante as lideranças que existem no Congresso, e que saberão, com tranquilidade, escolher por um mandato tampão o presidente nesse momento de crise, para que o povo não tome agora escolhas precipitadas, com os sentimentos à flor da pele, que irão aprofundar ainda mais a nossa crise. Lhe concedo a palavra. Primeiro que o Brasil, nós não entendemos o que está acontecendo com o Brasil atual, que essa dupla sertaneja aí, Joesley e Wesley, a dupla do JBS, que enriqueceram, que roubaram, que assaltaram os cofres públicos brasileiros, fizeram essa delação, que é uma delação que está meio tumultuada, porque o da Odebrecht está preso até hoje, não recebeu benesse nenhuma, e eles estão liberados, arrasaram com o Brasil. Então, é uma situação. E a outra pergunta que as pessoas não entendem, nós normais, quando vamos fazer qualquer tipo de saque, 5 mil, tu tem que fazer previsão, como é que tem essas malas cheias de dinheiro, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, andam com mala para lá e para cá? Então, são situações que nós não entendemos. E Vossa Excelência falou que os políticos deverão todos ir presos. Vereador, vai faltar cadeia, com certeza. Muito obrigado.